usando ou melhor dizendo, se alimentando de informações com o webinar. É interessante isso, tentando buscar fonte de informação, informações de mercado, prospecções, etc., aqui, né? Por mais que o nosso conteúdo ele não é um conteúdo didático, educativo, né? Mas a gente percebe isso. Muito bem, estamos quase lá. Apenas mais alguns segundinhos. Tudo isso eu vou deixando meu roteiro aqui preparado. Já vou dando boas-vindas para quem chegou aqui já. A gente começa em poucos segundos, ok? Muito bem, então 5 horas, a gente começa o nosso webinar. Muito boas-vindas a todos e todas aqui presentes. Ficamos muito felizes de ter a presença de vocês aqui hoje. Esse é o nosso 11º evento online e hoje a gente tem a honra e o prazer de receber aqui representantes da Toray, da Alan Harper Composites e da XMobiles para essa edição. Eu começo com um recado preliminar, que por questões de conformidade eu informo que esse webinar está sendo gravado. Portanto, quem se sentir desconfortável com isso, pode se desconectar. Além disso, com exceção do Douglas, do Felipe e do André, eu peço a todos os outros que desliguem suas câmeras e também seus microfones, certo? Meu nome é Sérgio Nascimento, eu faço parte do time técnico da SAMP Brasil. A SAMP, como vocês sabem, é uma organização internacional criada por fomento de processos de engenharia e também materiais avançados. Ela tem a sede nos Estados Unidos, com 40 capítulos espalhados ao redor do mundo, capturando, produzindo e compartilhando conhecimento sobre diversas tecnologias. A SAMP aqui no Brasil promove já há alguns anos o Congresso Internacional de Compósitos e também um desafio acadêmico com a proposta de disseminar informação qualificada, associada à nossa proposta para a indústria e também para a academia. Quero deixar um recado muito importante para vocês que estão nos acompanhando aqui, que quiser nos seguir nas redes sociais, é muito fácil nos encontrar, basta digitar SAMP Brasil no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e vão nos encontrar. Se quiserem fazer o mesmo também e seguir o nosso parceiro, que é a Associação Latino-Americana de Compósitos, a ALMACO, sintam-se à vontade para tal. Esse evento ele tem duração de 30 minutos, dentro dos quais eu farei algumas perguntas e pedirei aos nossos participantes que respondam elas no tempo estipulado. Eu já começo aqui pedindo eventuais desculpas se eu tiver que interromper alguém por conta de tempo, então não fiquem sentidos por conta disso, certo? No final, se a gente tiver tempo, vamos abrir para perguntas, então quem tiver elas já pode deixar anotadas aqui no chat e espero que todos aproveitem, certo? Hoje nossos convidados de honra são, primeiro, André Antunes. André Antunes é diretor de desenvolvimento de negócios internacionais na Alan Harper Composites. Trabalha com a transformação de moldes complexos e sistemas antiquados para o uso de membranas de silicone há anos nos mercados brasileiro e internacionais, ajudando centenas de empresas a transformar suas linhas produtivas para a utilização de um processo mais inteligente e eficaz. Boa tarde, André, tudo bem? Seja bem-vindo. Opa, mutado aqui. Boa tarde. Primeiramente, obrigado, Sérgio, pelo convite, Luiz Fernando também pela indicação, pessoal aí da SAMP que está sempre promovendo o mercado dos compósitos. Prazer estar aqui com vocês e basicamente é isso aí. Estamos tentando evoluir um pouco o mercado dos compósitos, trazendo tecnologia para produzir e fazer mais com menos de maneira melhor e mais rápida. Obrigado, André. Alan Harper Composites vai cumprir agora em outubro 10 anos criando e vendendo tecnologia para a fabricação de compostos baseada em contras-moldes flexíveis e reutilizáveis de silicone, focada em reduzir o desperdício de matéria-prima e simplificar linhas produtivas. A Alan Harper possui suas tecnologias em mais de 50 países ao redor do mundo. O próximo convidado que eu quero apresentar a vocês é Felipe Marinho. Ele é gerente do Departamento de Planejamento, Desenvolvimento e Logísticas da Toray no Brasil, sendo assim o responsável pela linha de compósitos da Toray na América do Sul. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar. É uma honra receber você aqui também, Felipe. A história do Toray no Brasil começou em 2006 como Toray Marketing e Vendas Brasil Limitada, mas em 2013 e até hoje ela consolidou-se como Toray do Brasil. E desde então oferece para seus clientes produtos de qualidade e de alta tecnologia. A sua sede fica localizada no Japão, em Tóquio, e suas especialidades são produtos químicos como resinas termoplásticas, fibra de carbono, filmes industriais, membranas para tratamento de água, entre outros.
Os principais mercados de compósitos da Toray aqui no Brasil são energia eólica, aviação civil e construção civil. O próximo convidado que eu quero apresentar a vocês é Douglas Pereira. Ele é formado em Engenharia Aeroespacial pela Universidade Federal de Minas Gerais e trabalha no mercado aeronáutico há 3 anos. Participou do desenvolvimento de uma aeronave tripulada para aviação geral e há 1 ano trabalha na X-Mobots, no desenvolvimento de drones, como responsável pelo projeto e desenvolvimento de estruturas. Douglas, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Como ele me apresentou, o Sérgio, meu nome é Douglas. Estou há algum tempo aqui na X-Mobots já, trabalhando nessa área, sempre a gente usa bastante materiais compostos. Fico muito feliz de ter sido convidado para participar com vocês aqui desse webinar. É um prazer estar aqui presente, passar um pouco do conhecimento, da minha experiência para vocês também. Muito bem, obrigado, Douglas. A gente que agradece. A X-Mobots está situada em São Carlos e foi fundada em 2007. E hoje é a maior empresa da América Latina no desenvolvimento e fabricação de aeronaves remotamente pilotadas. Possui mais de 150 funcionários, quase 200 produtos entregues e mais de 40 mil horas de voo acumuladas, e um portfólio de produtos que atende principalmente demandas de mapeamento, pulverização e vigilância. Muito bem, apresentados todos aqui, vamos então ao que interessa, sem mais delongas. Eu dou início a esse bate-papo, já convidando o André para responder a nossa primeira pergunta. André, se você puder responder para a gente em 3 minutos, Vamos lá. Quais foram os impactos operacionais e também nos negócios sentidos pela Alan Harper Composites devido à pandemia? Bom, primeiro foi um choque, né? Muita dúvida, muita incerteza sobre o que viria. Os primeiros meses de março, abril, maio, junho, para nós, assim, comercialmente foram terríveis. Todos os projetos que tinham em andamento foram congelados, parados, as vendas quase que paradas, porém, operacionalmente serviu para a gente organizar a casa, preparar tudo que a gente tem de novo para mostrar para o mercado, criar canais e mídias e formas de conectar mais com o mercado e abranger muito mais clientes do que a gente estava fazendo antes no 1 a 1. Então, meio que, por um lado, atrapalhou, mas deu o tempo que a gente precisava para focar nas coisas da empresa, dentro da empresa, para a gente poder expandir e chegar a um mercado bem maior. Foi uma surpresa, todo mundo meio que assustado. Aqui no Brasil, a equipe somos 4 pessoas, então é mais fácil de organizar. Quando teve algum susto, alguma coisa, mais fácil da gente isolar, mas o que mais atrapalhou nas operações da empresa são as viagens, né? Que a gente atende o mundo inteiro. Eu estou sempre viajando aqui na América Latina, dentro do Brasil também, e isso parou. A gente teve que mudar, encontrar novas formas de operar, de atender os clientes, mas no fim das contas eu acho que foi positivo do ponto de vista de aprendizado, de organização, de criação de novas coisas para o mercado. Serviu o tempo para a gente arrumar a casa e focar. E agora o que eu vejo é que vem forte de novo, as coisas estão melhorando e parece que se não for uma demanda ressacada só, as coisas vão andar muito bem agora daqui para frente. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. É bom saber que tem boas perspectivas, André. Eu vou passar a mesma pergunta para o Douglas para explicar para a gente como foram os impactos da pandemia lá na X-Mobots. Por gentileza, Douglas. Como toda empresa, teve um impacto bastante severo aqui também. Nos primeiros meses da pandemia, praticamente zerou a venda de drones no Brasil pela nossa empresa. As metas começaram, a gente não estava conseguindo atingir nem 50% de nada nas vendas. E o que a empresa tomou como estratégia para superar isso? A gente viu que se mantivesse aquele caminho que as coisas estavam indo, a empresa talvez chegasse a ter problemas, a ter que fechar, alguma coisa do tipo. A empresa então começou a investir bastante na área de marketing, contratou mais pessoal do comercial para tentar começar a mostrar para o Brasil, tentar expandir nossos mercados, outras áreas que a gente está atuando, e felizmente deu certo. Conseguimos, nesse meio de pandemia, lançar um novo drone, bastante inovador, foi lançado em meados de julho, e ele, quando foi lançado, conseguiu uma grande resposta em vendas no mercado.
atingimos nossas metas, voltamos a conseguir faturar. Porém, ainda estávamos tendo algum problema com a questão das importações, porque o dólar subiu bastante, os fornecedores, grande parte, muitas coisas vêm da China, não estavam sendo entregues. Então, precisamos também procurar fornecedores alternativos. E fomos contornando todos os problemas que foram aparecendo. Foi um desafio bastante grande para a empresa e, felizmente, conseguimos superar sem demissões, sem ter que mandar ninguém embora. Pessoas que estavam no grupo de risco eram afastadas durante um tempo, a pessoa aparecia com sintoma, era afastada. E fomos controlando, levando como pediu o momento. E, felizmente, estamos agora no final da pandemia, assim, propriamente dita, os casos estão diminuindo tudo e conseguimos manter nossas atividades e agora planejamos retomar bastante o crescimento que a gente vinha desde o início do ano. Muito bem, muito bem. Obrigado pela resposta, Douglas. Eu vou fechar essa primeira rodada de impactos da pandemia fazendo a mesma pergunta para o Felipe. Felipe, conta para a gente como isso aconteceu lá dentro da Toray do Brasil. Perfeito. Um dos setores mais atingidos pela pandemia, aqui no Brasil especialmente, foi o setor automotivo, porque a Toray do Brasil atende muito esse setor automotivo, então a gente viu as vendas cair bastante desse setor. Mas, por outro lado, a gente conseguiu também enxergar muitas oportunidades, porque o pessoal deu uma desacelerada e teve muito tempo para testar material, para homologar novos materiais e novas aplicações. Então a gente aproveitou esse tempo para tentar provar e homologar todo tipo de material e algumas aplicações específicas que estavam sendo bastante difíceis de homologar pela falta de tempo e pela correria das empresas. Então a gente teve uma janela boa para novas aplicações e testar novos materiais. Agora, ao longo prazo, um dos maiores impactos que eu vi na Toray foi em relação à parceria da Boeing com a Embraer, porque essa parceria teve que ser desfeita e a gente tem um relacionamento muito bom com a Boeing. Então, a gente tinha um futuro promissor com a Embraer se essa parceria se concretizasse. Então, a longo prazo, eu acho que um dos maiores efeitos que a gente viu da pandemia foi essa parceria se desmanchar por causa da aviação civil ter esse grande impacto, como o nosso amigo André falou, o pessoal parou de viajar, parou de visitar clientes, então as empresas aéreas sofreram bastante nessa pandemia. Muito bem, e com relação à retomada, como você enxerga isso na Toray? Eu enxergo em relação da retomada, está sendo bem positivo, principalmente agora, porque todos os projetos que estavam parados estão retomando, e as importações também, por uma sorte, a gente tinha material com dólar baixo. Então, agora o pessoal está precisando de material e o nosso estoque está com um material com preço bem competitivo no mercado, por causa em relação ao dólar. Então, a gente está vendo essa retomada bem promissor. Muito bem, Felipe. Obrigado pelo comentário. A gente vê bastante necessidade aqui de reinvenção das empresas aqui aparecendo, todo mundo falando de ideias novas, de novos desenvolvimentos, e que bom que as perspectivas de retomada para todos são rápidas. Eu vou começar essa segunda rodada de perguntas com o Douglas. Douglas, no campo de materiais compostos e materiais avançados, como a ExMobility e você enxergam as perspectivas de mercado para esses materiais nos próximos anos? Em 3 minutos, por gentileza. A indústria de drones é sempre associada com uma indústria de inovação, de novos desenvolvimentos de tecnologia, e isso não é diferente com relação aos materiais que a gente utiliza também. Bom, nós sempre estamos buscando materiais que possam suprir as nossas necessidades com a maior autonomia de voo possível, o menor peso possível, maior robustez de cada uma das soluções. E, para isso, a gente precisa sempre escolher o material correto, a aplicação correta, e isso implica em diversificar ao máximo os materiais que a gente vai utilizar. E os compostos são bastante promissores pensando nessa linha. Com o composto, a gente é praticamente limitado o número de geometrias que a gente pode fazer. A tecnologia de desenvolvimento de moldes, ultimamente, tem conseguido se desenvolver bastante, com uma programação de computadores avançada, máquina CNC. Então, a gente consegue conformar bastante bem os moldes, abre um leque bastante grande de novas geometrias que a gente pode empregar, e com isso também a gente usa os materiais compostos na aplicação que melhor eles se caracterizam, no melhor sentido de resistência das fibras. Então, tudo isso vem transformando o mercado dos materiais compostos no Brasil. Outra coisa, os preços vêm reduzindo bastante, com
novos fornecedores, a indústria nacional está começando a ter fabricação própria no Brasil mesmo, e representantes que importam, têm estoque, e isso melhora essa relação de custo-benefício. Bom, muitas pessoas também recém-formadas das universidades chegam com ideias novas, materiais novos que já estudaram e conseguem implantar eles bastante bem no mercado. E materiais novos estão sempre surgindo também, materiais híbridos já com os que já existem. Por exemplo, a gente usa aqui os tecidos de Kevlar carbono, tem as propriedades dos dois, laminados com sanduíches, com os PVC, o próprio núcleo de aramida. Então, combinando tudo isso, você consegue uma gama muito grande de novos materiais, além dos que já existem, e aproveitar ao máximo a eficiência de cada um deles. Então, no meu ver, o mercado de compósito tende a só aumentar e melhorar cada vez mais e rumo à eficiência máxima sempre. Obrigado, Douglas. Obrigado pela sua contribuição. A gente vê com muita importância o papel de muitas empresas, como a ExMobile, que também ajuda a introduzir esses materiais avançados na agricultura, que é um setor estratégico para a gente aqui no Brasil também. Nós ficamos animados em ouvir essas perspectivas da ExMobile. Obrigado pela resposta. Eu vou chamar o Felipe agora para, do mesmo jeito que o Douglas comentou, dar a visão do Felipe e da Torei sobre perspectivas de mercado para os próximos anos. Perfeito. A minha visão, e também concilia com a visão da Torei, principalmente eu acredito que vai ter um mercado muito forte nos próximos anos de termoplásticos, de compósitos termoplásticos, porque a Torei está investindo muito nisso. Nós adquirimos uma fábrica, a Tencat, há poucos anos atrás, estamos desenvolvendo muito forte em relação e fazendo pesquisa e desenvolvimentos com termoplásticos, porque a gente acredita que é muito mais fácil o transporte desse material, principalmente pre-pegs. Se você comparar com o termo fixo, o termo rígido e os termos plásticos, nós temos um ganho muito grande. Nós temos um ganho em relação à produção, você ganha em produção na fábrica, o ciclo é muito menor utilizando compósitos termoplásticos, e o compósito termoplástico é muito mais fácil de reciclar. Então, a gente enxerga um investimento da Torei muito grande em relação nesse segmento para substituir o termos, onde é possível substituir o termo fixo, e nós já temos tendo ganhos e eficiências em nível global e no Brasil também, por várias aplicações. Então, a gente enxerga os compósitos termoplásticos entrando na área médica, entrando na área de esportes, na aviação, nem se fala, construção civil. Então, a Torei e eu acreditamos que o futuro do compósito termoplásticos já está chegando, e o ganho são relativamente bem altos em relação ao termofixo, principalmente custo. Hoje, se você comparar uma lâmina ou um compósito ou um pre-peg termoplástico com um termofixo, o termoplástico está sendo muito mais está saindo em conta. Então, e a resistência mecânica não tem tanta diferença. Então, a gente está apostando no futuro do termoplástico há uns 2 ou 3 anos, está disseminado no país. Muito bem, eu vou pegar um gancho no item que você citou, que é justamente sobre reciclabilidade ou sustentabilidade, aproveitar que isso é um core também, uma proposta da Alan Harper Composites, e vou passar a mesma pergunta para o André. André, como é que você enxerga, como é que a Alan Harper enxerga as perspectivas de mercado para os próximos anos? Primeiro, eu acho que os compósitos estão ganhando notoriedade, principalmente pela evolução dos processos, né? Tem muita coisa que era muito arcaico e muito difícil de se produzir, e hoje se tornou muito mais fácil, mais prático. Até não querendo puxar a brasa para o lado da minha sardinha, mas você comparar uma peça de um para-choque de ônibus que antes pesava 12 quilos e demorava 1h30 para fazer, versus uma que demora 20 minutos e pesa 7 quilos, com o mesmo reforço estrutural, perdão, mostra uma evolução nos processos. Eu acho que, comparado com o que eu vi o tempo que eu morei na Europa e todos os países que eu já viajei lá e aqui na América do Sul, o mercado brasileiro, com exceção do pessoal que trabalha para eólica e aeronáutica, está muito parado no tempo. Quem melhor tem alguma coisa está no RTM, a infusão, quando você vê alguma coisa fora desses dois mercados que eu citei,
é bem básica, o desperdício é muito grande, o medo de fazer é muito grande, o custo dos materiais era muito grande, não tinha muita opção, e hoje você consegue fazer uma infusão com um molde reutilizável, que você vai reutilizar ele por 900 vezes e ter um produto igual ou melhor do que você faria com um plástico de infusão descartável. E com um investimento que não é tão alto, que não é tanta dor de cabeça, que é muito mais fácil do que você fazer um RTM. Então, acho que com a evolução da tecnologia, se as pequenas e médias empresas entenderem que existe essa possibilidade, a tendência é o mercado brasileiro evoluir muito. Eu vejo que aqui a gente explora muito pouco a possibilidade de exportar compósitos. Turquia, Polônia, vários desses países são agora powerhouses no compósito pela abertura para exportar. Aqui no Brasil a gente tem vários estímulos, mas o pequeno e médio empresário não sabe, ele não entende que é um ex-tariff, não entende todas as vantagens que ele teria para exportar, para ser mais competitivo, e isso prejudica muito o mercado. Então eu acho que a perspectiva que eu tenho é que se a gente conseguir passar uma mensagem de que dá para fazer melhor, o Brasil poderia ser uma potência para exportar compósitos, sim, de diferentes partes e peças, mas que precisa do apoio da SAMP, da Almaco, das empresas que fazem o movimento como a Texiglass, como a Toray, como várias outras, para a gente conseguir encalcar que a gente tem custo baixo, tem uma mão de obra baixa, tem matéria-prima nacional em algumas coisas, meu silicone mesmo não tem, é uma complicação, com a Libra a 7,20, o meu custo vai nas alturas, mas mesmo assim a gente consegue dar um retorno de investimento de 1.200% comparado com infusão em silicone. Então, acho que tem muito para desenvolver e eu acho que, estando tão atrás, tem muito para ganhar muito rápido. Muito bem, eu gostei principalmente da ideia de você falar de exportação. Se você puder dar um complemento da sua resposta em poucos segundos sobre o que você acha que é promissor de exportação em termos de produtos aqui para os transformadores que estão assistindo. Por exemplo, eu vejo que na Europa praticamente todos os fabricantes de ônibus e carro esportivo e coisa assim importam da Turquia, da Polônia, tudo que é peça básica de fibra, desde container de lixo, a caixa para guardar sal no degelo, as coberturas dos ar-condicionado do Facebook na Irlanda, vem de Turquia, vem de Polônia, vem de... como chama? Os países do leste europeu que tem a mão de obra mais baixa, Croácia, Hungria, e o centro da Europa já perdeu, e com os valores de euro, de dólar, de libra, eu tenho certeza que é conveniente para o brasileiro exportar, só que tem que se beneficiar dos impostos, do ex-tariff, saber fazer direito. O que eu acho que falta é apoio para essas pessoas entenderem como faz isso e aí se internacionalizarem. Ótimo, ótimo. Muito bem. Eu vou pegar um gancho desse fechamento que você fez e vou passar essa última pergunta aqui do nosso webinar para o Douglas responder primeiro, que é o seguinte, eu na verdade vou condensar duas perguntas numa só. Douglas, se você puder responder essas duas perguntas. Como a SAMP pode contribuir para o aumento de uso de materiais avançados aqui no Brasil, como a ExMobility enxerga isso? E segundo, que recado que você e a ExMobility podem dar para a comunidade interessada em compósitos, seja ela a comunidade acadêmica, a comunidade rede de profissionais? Se você puder responder essas duas perguntas em 2 minutos, por gentileza. Bom, com relação às contribuições que a SAMP pode dar para esse desenvolvimento do mercado dos materiais avançados no Brasil, a principal parte, eu acho que é aumentar a proximidade entre a universidade e a indústria, de maneira geral, de maneira que é feito como é feito na Europa, Estados Unidos, que a universidade, os alunos já saem com uma visão bem mais próxima de como são aplicados os materiais no mercado. Inclusive a SAMP tem alguns eventos anuais para estudantes, para fabricar, projetar algumas vigas, pontes, para suportar algum tipo de carregamento. Eu já vi esses eventos que vocês promovem, que o aluno tem uma aproximação maior com o que realmente é feito na prática, levando em consideração o custo, levando em consideração a resistência, a aparência também, que às vezes é bastante necessária, o produto tem que ser aparentável também. Então,
Quando você consegue estreitar esses laços, os alunos já chegam mais bem preparados e, além disso, os exemplos que saem da indústria e a SAMP consegue mostrar para outras empresas também permitem que elas, já está acontecendo em algum lugar, já está sendo feito dessa forma, a gente consegue seguir nessa mesma linha e talvez dê certo. Porque sempre é isso, inovar é uma coisa que é bastante complicado, você vai ao escuro sem saber se vai dar certo ou não, e se der errado, pode ser que você não tenha uma nova oportunidade de fazer dar certo. Então, a SAMP consegue promover muito bem isso. E, como recado para toda a comunidade que trabalha, que está envolvida com essa questão de materiais, eu digo que o mundo dos materiais compostos é muito inovador, dinâmico, e tem um leque gigantesco de aplicações. Você consegue aplicar em tudo que você quer, em coisas do cotidiano, em coisas mais complexas. E é importante que você esteja sempre se especializando, sempre buscando novas formas de saber como usá-los, de entender como eles são usados, para conseguir continuar mesmo, o que eu sempre digo, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento da indústria nacional também. Acho mais ou menos isso. Ok, Douglas, obrigado pela sua resposta. Eu vou chamar o André para responder as mesmas 2 perguntas em 2 minutos agora, por gentileza. Bom, vamos lá. Eu acho que como a SAMP pode ajudar é assim, né, com webinar, fazendo uma ponte entre as empresas, nós que estamos desenvolvendo tecnologia, trabalhando com esse lado de criação e sofrimento, que eu digo que é a parte que você sofre e ninguém vê para você entregar o produto pronto, a tecnologia feita para o cliente final, com quem está precisando. Então, uma coisa que o Douglas falou que eu acho que é muito relevante, ajudar o pessoal a entender os custos e as resistências dos materiais, porque 85%, para não falar um número maior, dos laminadores ou dos empresários de laminação de fibra não tem ideia 100% do quanto custa a peça deles. Então, quando você fala que vai reduzir, ele não acredita que vai reduzir tudo aquilo, porque ele não tem nem ideia quanto estava custando o produto na primeira hora. Eu acho que esse é um passo importante para o cara, quando ele vê um investimento de, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 no molde que vai melhorar o processo dele, ele não fala, gente, 3.000 é muito caro. Pô, mas se eu vou ganhar 60 de economia no fim de 800 peças, não era tão caro. Só que, ao não saber esse custo e toda essa perda que ele tem durante o processo, ele se trava no número inicial. E eu acho que uma conscientização com respeito a isso, com as possibilidades, com a diferença que um processo e outro faz, uma peça mais fina, ela é mais frágil, ela é mais resistente quando e onde. Uma educação que seja do básico para o intermédio, para levar a pessoa a ter um conhecimento para poder se aprofundar e aí pensar num cálculo estrutural e ir mais além para a gente chegar nos materiais avançados. Mas eu acho que a ponte entre o olho por cento e a laminação manual para uma entidade intermédia é o que falta para que esses caras da média tenham a capacidade de conversar com uma universidade e evoluir para um negócio avançado. Eu acho que tem muito pessoal do começo que não consegue dar esse passo para o meio para depois poder evoluir. E os que estão aqui na frente nunca olham para trás, não conta nada para os que estão no começo. Então, eu acho que por aí seria uma forma da SAMP ajudar. E qual era a outra pergunta? Perdão? A outra é um rápido recado para a comunidade interessada. Pessoal, se vocês quiserem aprender mais sobre as membranas de silicone, sobre o que a gente está fazendo, tem o nosso Instagram, Alan Harper Composites, canal no YouTube, Alan Harper Composites Brasil, Facebook, Alan Harper Composites. Tem bastante coisa, a gente está se esforçando bastante para postar conteúdo, vídeos, entrevistas. Vamos ver se tem mais coisa vindo por aí. O Luiz Fernando Barbi da Texiglass está me devendo uma entrevista, mas eu estou devendo contactar ele para ir lá gravar. Então, vai ter muita coisa legal aí para vocês acompanharem e quem quiser ou qualquer coisa, ahcomposites.com, vocês encontram a gente e vamos ter muito prazer em conversar e compartilhar mais experiências. Muito obrigado também todo o pessoal da SAMP e quem está aqui presente participando, dedicando seu tempo a nos ouvir e aos colegas que estão conversando aqui com a gente. Ótimo, André. A gente que agradece. E a gente vai fechar aqui essa última rodada e a última pergunta, então, com o Felipe. Do mesmo modo, responder essas 2 perguntas também, se possível. Perfeito.
Eu acredito que um dos pontos mais importantes é a informação. Quanto mais a gente consegue passar essa informação, e uma informação de qualidade, acredito que as pessoas conseguem absorver muito mais fácil e errar menos. E trabalhando com compósitos, nós sabemos que a gente não pode errar, porque o material é caro, é difícil conseguir, é difícil trazer material, então a gente não pode ter margem de erro. Então, esse webinar eu acho muito importante, porque as pessoas conseguem se conectar com as pessoas certas e conseguir informação de qualidade, para conseguir atingir o objetivo da forma mais eficiente possível. Por isso que o papel da SAMP eu acho muito importante para trazer essas informações para as pessoas, e principalmente para os estudantes, que muitos que nos assistem, eu acredito que fazem também, estão na faculdade, fazendo trabalhos, fazendo testes em materiais, e é difícil conseguir material para testar. Por isso mesmo que eu acredito que esse contato é muito importante, e network, principalmente que nós vivemos numa bolha. O mundo de compósito é pequenininho. Se a gente não tem esse contato, e esse tipo de informação fica muito difícil. Então, eu acredito que a forma de fazer o compósito crescer é se unir cada vez mais, porque aí a gente consegue realmente mostrar qual é a qualidade do nosso material e a eficiência do nosso trabalho. E um recado que eu deixo em relação a... mais em relação às pessoas que querem entrar nesse mercado. Porque quanto mais a gente conseguir testar o nosso material, mais conseguir entender o nosso material, porque o compósito, na minha visão, a gente não entendeu o limite dele. Então, tem muito a se estudar. A gente está bem no comecinho, é um material relativamente, é uma tecnologia velha, mas só que para estar no berço. Então, nós não entendemos o limite do material, então tem muito a se fazer, muito a substituir, muito a implementar em outras aplicações e novas aplicações. Então, nós temos uma área de estudo enorme. Por isso que dá força das pessoas que estão entrando nesse mercado agora, de entender que ainda não tem limite, tem muito a se fazer, muito a se estudar, e nós precisamos de todas as empresas envolvidas para poder fortalecer mais esse mercado. Muito bem, o recado dos três aqui sobre como a SAMP pode ajudar foi anotado. A gente vai procurar continuar levando informação, fazendo networking e também trazer conhecimento de base. Eu quero agradecer aqui mais uma vez os participantes, aos que vieram aqui nos assistir ao vivo, lembrando que quem perdeu ou chegou no meio do caminho, essa apresentação vai estar disponível no YouTube daqui a poucos dias. Então, assim como os outros episódios da série de webinars também estão lá. Eu encerro esse webinar agora fazendo um adendo, se alguém tem mais alguma colocação a fazer, lembrando que a gente já estourou o tempo, então se tiver alguma coisa que seja rápido, senão a gente vai encerrar por aqui. Alguém tem uma coisa a dizer? Só obrigado. Agradeço, obrigado. Agradeço também, obrigado a todos pela participação. Ok, muito obrigado então, vamos encerrar esse webinar, um bom trabalho a todos, bom revê-los e até breve. Tchau, tchau.